Fala, meus amigos, uma boa noite a todos. Vamos a uma aula importantíssima para a compreensão aí da religião do Antigo Testamento. Nós vamos estudar um artigo científico do professor José Ademar Caefer, ou Caefer, eu não sei, sinceramente, até hoje eu não consigo acertar a pronúncia do nome do professor, mas ele é doutor pela Universidade de Münster, acho que assim se pronuncia, na Alemanha. Tá? Ele é teólogo, arqueólogo também, doutor. Então tá aqui, ó, docente titular do PPG em Ciências da Religião da UMESP, São Bernardo do Campo, São Paulo. Também pesquisador FAPESP. É um artigo publicado e nós iremos ver se de fato há evidências sobre a religião que nós chamamos de monoteísmo bíblico, aquilo que nós vemos na narrativa bíblica, aquilo que nós vemos ali, a gente lê na Bíblia, a gente consegue encontrar evidências históricas e arqueológicas de que havia uma única religião central, uma religião que era pregada desde uma época de Moisés, um Deus único que se revelou a Abraão. Como que era essa historiografia e a arqueologia da região do Levante, o período dos juízes, e também o chamado período davídico e salomônico? Nós conseguimos encontrar cultura material, coisas que sejam relevantes e que nos apontem para um monoteísmo bíblico. Então, nós vamos ler esse artigo científico publicado, revisado por pares. Então, vamos olhar as evidências, os dados. É que eu sempre falo, né? A gente que acaba lidando com o meio confessional, ou seja, apenas com estudiosos e acadêmicos que fazem parte, entre aspas, da igreja, fica tudo muito no campo argumentativo. E essa questão do campo argumentativo, ela é um pouco prejudicial ao entendimento. Se nós temos evidências, temos evidências. Se não temos evidências, então a gente não vai ficar no campo meramente da argumentação. Vamos falar a verdade. Olha, temos evidências acerca desse fato que você está citando, não temos evidências acerca do fato que você está citando. Se tudo ficar apenas e meramente como é feito no campo argumentativo, as pessoas irão claramente se decepcionar ao ver que as suas crenças, ao ver que tudo o que colocam para crer e acreditar é mera aporia, não tem nenhum tipo de subsistência na realidade, que é, infelizmente, o que acaba acontecendo com muitos irmãos, muitos cristãos, muitas pessoas da igreja. Deixa eu olhar aqui, tem o comentário do amigo aqui. Acredito que será um grande estudo, como sempre, Messi. Sim, vamos trazer um estudo aí com bastante evidência. Esse artigo é sensacional, deveria ser estudado até no meio confessional. Lembrando que o professor José Ademar, ele é padre, né? Ele é um padre, ou seja, assim como eu também sou um pastor, ele é do meio, vamos dizer assim, que está dentro da religião. Ele está no campo confessional, mas faz um trabalho científico do ponto de vista da pesquisa histórica e arqueológica sensacional. Vê também aí, galera, quem for chegando aí, se vocês estão me vendo e ouvindo bem, tá? Se vocês estão me vendo e ouvindo bem, para que a gente possa fazer aqui de maneira maestral, né, o nosso trabalho. Está travando um pouco aqui, eu acho, né? Pelo menos para mim aqui parece que está travando um pouco a internet, e eu quero trazer para vocês aí esse estudo com tudo 100% e não travando. Deixa eu só dar uma conferida aqui também. Deixe-me ver se está tudo ok, se a gente está com algum problema aqui na nossa transmissão. Bom, pelo menos para mim aqui parece que está tudo ok. Não tem nenhum problema aqui para mim, não. Se você estiver acompanhando aí, vê se tem algum problema aí na sua transmissão. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui também no grupo com a galera. Lembrando que às 20 horas eu vou estar lá no canal da Érica, tá bom? Arqueologia com Érica. Vou estar lá no canal dela também às 20 horas, trazendo
uma live aí para vocês, uma aula também sobre os essênios. Essa live aqui que eu vou fazer com vocês, ela vai se dividir em mais de uma parte. Nós não vamos conseguir estudar, né, todo o trabalho aqui, até porque eu tenho que dar os detalhes para vocês, né? Então vamos lá, vamos à leitura do artigo. Eu já vou começar a leitura para vocês a partir da introdução, já dita qual é a proposta, resumidamente. Eu falei para vocês aqui qual é a proposta, então vamos lá, vamos estudar. Introdução. Com o avanço da nova forma de fazer arqueologia, todo o conhecimento que tínhamos acerca da história de Israel e Judá e seu entorno precisa ser revisto. Essa é uma questão muito delicada, até que as pessoas do meio acadêmico mais vinculadas ao meio confessional, como um famoso arqueólogo que temos aqui no Brasil, ele mesmo expõe em alguns dos seus trabalhos de que até 1960, 1950, não havia nenhum tipo de dúvida acerca da veracidade dos relatos bíblicos. Havia um certo consenso, até nos modelos que se desenvolveram, que tudo que estava na Bíblia aconteceu, arqueologicamente e historicamente falando. Mas o que aconteceu, de fato, na arqueologia, o que aconteceu nos estudos, de fato, científicos, que levou-nos a revisar as questões históricas e arqueológicas que dizem respeito ao antigo Israel e Judá. O que aconteceu foi que a tecnologia evoluiu. As metodologias de datação evoluíram. As metodologias científicas aplicadas à investigação arqueológica evoluiu. Agora, nós não precisamos mais ficar olhando para um artefato e debater a sua antiguidade ou a que época ele pertence. Nós podemos fazer a análise química do tipo de material que está depositado numa cerâmica, num vaso, num jarro. Nós podemos fazer análise não somente de carbono 14, mas pelo decaimento ou verificação de outros materiais também, outros tipos de análise nós podemos fazer, o qual nós não dependemos mais do meio de raciocínio de um humano, que ele pode errar, ele pode ser impreciso na sua especificação e argumentação acerca da datação de algo, mas nós temos até uma database. Nós temos materiais que nós datamos, que pegamos ali aquela cultura material, recolhemos o tipo de material, minério, barro, terra, que aquilo ali foi feito, e nós temos agora até bancos de dados que nós podemos comparar por análise química o tipo de material utilizado na confecção de um papiro, um pergaminho, um vaso de cerâmica e tantas outras questões. Então, a ciência arqueológica, ela evoluiu juntamente com a ciência como um todo. Então, é por isso que, a partir de 1970, eu até li uma obra acadêmica das questões arqueológicas que falam acerca desse debate. A partir de 1970, a arqueologia bíblica, que passou a se chamar arqueologia do Levante, a historiografia bíblica, que passa também a estar incluída na história do chamado Oriente Próximo, terá e foi revisada, terá que ser e foi revisada. Mas porque há um complô contra a Bíblia? Não, não há nenhum complô contra a Bíblia. É a guerra dos maximalistas e minimalistas. Olha, isso até é abordado em um livro do professor José Ademar Caefé, mas a título de introdução, porque discussões, argumentos e debates não podem se sobrepor às evidências. É as evidências que têm que falar por si só. Então, se eu tenho um texto que atestadamente ele é do século I, ele é do século I e ponto final. Mas argumenta-se, pode-se argumentar, mas a evidência é esta. Então, nós acabamos enfrentando no meio confessional, entre os crentes,
muitos problemas, porque eles vêm de uma tradição de acadêmicos e de publicações editoriais que são dados a eles em escola dominical e palestras, que são meramente de cunho argumentativo, não apresentam evidências de nada. Por exemplo, respeitando os irmãos, quais são as evidências do Êxodo? Quando as pessoas vão falar das evidências do Êxodo, é vergonhoso. Ah, porque acharam as rodas lá. Aquelas rodas não são do período em que o Êxodo possa ter... Aliás, roda, não são nem rodas, né? Não é daquele período. Ah, mas teve um faraó. Qual faraó? Vários faraós dominaram Canaã. O período de dominação egípcia, com evidências, oficiais egípcios enterrados em Canaã, fortes egípcios construídos em Canaã, cartas trocadas por reis de cidades-estados de Canaã para com o faraó, em um período de 300 anos, pedido de guarnições egípcias, combates egípcios que aconteceram em Canaã. Um dos aspectos que consideramos carente de revisão se refere ao poder da religião nos reinos de Israel e Judá, assunto do qual este artigo pretende se ocupar. Então, beleza, na Bíblia, a religião monoteísta é forte, a religião de Yahvé é consensual. O que a Bíblia apresenta? Que sempre houve um quadro de monoteísmo desenvolvido e havia um povo que se desviava dessa adoração ao Deus único. É isto que a Bíblia apresenta para mim e para você, e não o contrário. O que seria o contrário? Que havia, sim, uma fé politeísta já estabelecida e que gradualmente tentava-se mudar essa fé politeísta para monoteísta. Esse seria o quadro, até então, que nós encontramos arqueologicamente. Nós vemos isso pelos achados arqueológicos de Ugarit. A religião sírio-palestina já era muito bem estabelecida, muito bem conhecida. Como os próprios arqueólogos bíblicos já sabem, desde a época do famoso William Fox Albright, que é o pai da arqueologia, principalmente do nosso meio confessional, já se sabe, ele lá atrás já sabia que não houve invasão da terra de Canaã e já os seus alunos começaram a criar modelos. Aí tem até o famoso modelo de infiltração. Ou seja, também vê-se perceptivelmente que a narrativa bíblica ela carece de muitas evidências. Mas não é que nós estamos procurando para encontrar. Tudo que já encontramos, tudo que já escavamos, tudo que sabemos arqueologicamente, não corrobora o que a Bíblia diz. Isso nós sabemos claramente. Vamos continuar, então, a leitura. Para tanto, tomaremos inicialmente como parâmetro o poder da religião no Egito, império que controlou politicamente Canaã por séculos. Eugarite, reino cuja cultura religiosa teve grande influência em Israel e Judá. Em seguida, abordaremos a presença da religião nos principais sítios arqueológicos de Israel e Judá, com especial atenção à fase de transição do bronze tardio para o ferro. Então, nós nos ocuparemos, de acordo com a Caéfer, ou Caéfer, eu nunca sei como é que se pronuncia o último nome dele. Nós verificaremos o seguinte: como era a religião egípcia? A religião egípcia exercia forte influência na cultura. Tenho feito uma série de vídeos no canal Verdades Ocultas da Bíblia que mostram diversos paralelos da literatura egípcia com a literatura bíblica. Teve até um rapaz que comentou, ia lá, para ele tudo veio do Egito. Mas eu até acho engraçado, né? Porque é a ignorância da pessoa. Você está lendo a história egípcia comigo e eu te mostro, olha, tá vendo aqui como que é igual essa história bíblica aqui? E aí é muita má vontade educacional em aprender e você vê, olha, o cara está contando a mesma história com apenas os nomes dos personagens diferentes.
Assim como nós temos paralelos com textos mesopotâmicos, assim como nós temos paralelos com textos ugaríticos, assim como nós temos paralelos com outras literaturas de toda a região do Levante, das literaturas do Oriente Próximo. Então, isso é um fenômeno natural. A única coisa que acontece é que eu estou fazendo apenas vídeos mostrando os paralelos egípcios, assim como em mais de 600 vídeos eu já mostrei paralelos com outras literaturas. Então, como eu sempre falo para vocês e mostrei e mostro de maneira clara e objetiva, a Bíblia, textualmente falando, ela é uma amálgama de textos, culturas, tradições, lendas e mitologias. Eu falo isso com todo respeito, é claro, do ponto de vista da análise. Mas por que, então, que os acadêmicos não falam sobre isso? É claro que falam. Os acadêmicos que não falam são os que você compra na CPAD. Nunca vão te falar da sua editora lá cristã, que não vai ter o intuito de lhe trazer um ensino acadêmico, mas que vai lhe passar aquilo que é por conveniência. Essa é a verdade. Porque o que não falta é acadêmico para lhe mostrar esses paralelos, para lhe mostrar estas questões. Como, por exemplo, eu tenho feito lá uma série de vídeos com o acadêmico PhD, que é K.L. Noll, ou James S. Anderson, né, que mostra lá a apropriação da adoração de Javé, tomando a apropriação, perdão, da adoração de Baal, como Javé, o culto javista, se apropria dos elementos do culto a Baal, mostrando cultura material, mostrando textos de Ugarit, mostrando paralelos. Ou seja, isso você não vai ver na sua editora lá cristã, que vai te mostrar só aquilo que quer te mostrar. Agora, se você for de fato atrás de estudos acadêmicos, você vai encontrar, como por exemplo, também mostrei Yahvé e o culto ao sol de J. Glenn Taylor, PhD. Então, ele demonstrando lá também os elementos do culto solar na religião bíblica de Javé. E olha que foi muito elemento. Então, está tudo ali na nossa frente. Só que o que acontece também é a nossa carência de conhecimento do hebraico, a nossa carência de conhecimento da arqueologia do Levante como um todo, e não só em livros direcionados, feitos por pessoas que não têm interesse em lhe mostrar toda a cultura material, ou que, quando mostra, inverte ou distorce a questão. Tem que tomar muito cuidado com isso. É importante considerar que, quando nos referimos à religião, estamos aludindo à religião institucional de Israel e Judá antigos. Não é possível abordar aqui toda a complexidade que envolve esse conceito. Lamentavelmente, a arqueologia tem uma dívida enorme concernente à religião cotidiana do ambiente popular aldeão, camponês, etc., uma vez que seu espaço de ação se restringe quase exclusivamente aos grandes centros, cidades, fortalezas, etc. É também a partir desse referencial que se desenvolve a presente abordagem, consciente, portanto, da parcialidade de suas conclusões. Até porque eu também mostrei para vocês, quando eu estava desenvolvendo um estudo, baseando-me na obra do professor italiano, historiador Mário Liverani, que nós temos claramente diversos cultos em Judá e Israel. Né? O culto não era um culto, vamos dizer assim, do ponto de vista monolítico único, né? Era um bloco único de culto, onde todas as pessoas, em todos os lugares de Israel e Judá, praticavam exatamente a mesma liturgia de culto a Javé. Calma, deixa eu ajeitar a cadeira aqui só um minuto. Nós vemos claramente que não. A arqueologia nos mostra claramente, de maneira muito nítida, que o culto ele era totalmente diferente em diversos lugares. Diversos sítios arqueológicos nos demonstram que o culto, por exemplo, lá de Tanak não era igual ao culto de... Estou aqui falando hipoteticamente, tá? De Azor, que não era igual ao culto de Judá, que não era igual ao culto de Arad. Você tinha, às vezes, os mesmos elementos litúrgicos, altares e por aí vai, mas você tinha demonstradamente, arqueologicamente, historicamente, práticas diversas.
quase que cada um praticando a religião ao seu modo, ao seu jeito, tá? E nós vemos que isso também era um problema da época da redação deuteronomista. Quando os redatores judaítas, eles começam a fazer a redação / edição do livro de Juízes, eles deixam lá claramente, você vê que é a mão de um editor deixando lá, porque cada um fazia o que lhe parecia certo, em outras traduções, o que lhe parecia melhor em Israel. Mas aquilo ele está se referindo à época dos juízes? Não, ele está falando da época em que ele está escrevendo, porque isso ecoa, você vê que arqueologicamente isso ecoa séculos e séculos depois do período dos juízes. E eu estou falando do século VIII, século VII, você encontra diversas culturas materiais de maneira prolífera, mostrando claramente que esse culto não era a mesma coisa. Eram cultos totalmente diferentes, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. O poder da religião no Egito no bronze tardio. Então, como que era a religião egípcia? Sem querer adentrar a análise complexa da longa história do Egito, é bem conhecido o grande poder que exercia a religião naquele país. A correta, intensa e permanente atividade sacerdotal no exercício das oferendas, sacrifícios e rituais aos deuses era atribuída, em última instância, à estabilidade do império. Esse poder é bem perceptível na magnificente estrutura dos seus inúmeros santuários. Os grandes templos, como o de Karnak, era apenas parte de um complexo bem maior, que incluía vários templos menores, além de casas de centenas de sacerdotes, armazéns, escolas, padarias, tecelagens e etc. Ou seja, a religião era, do ponto de vista da economia até interna, um grande motor financeiro, econômico, transacional para o império em si. Por que eu falei interno? Porque a religião ela tem força, a religião egípcia, dentro do próprio território egito, Alto e Baixo Egito. E ela vai dando a tônica da vida cotidiana. E como envolve elementos que, obrigatoriamente, vai levar à existência de compra e venda, troca, seja o que for, escambo e por aí vai mover a economia. Tendo uma inúmera quantidade de templos espalhados em todo o território do Egito, obviamente é uma grande força econômica, se não a principal, dentro do próprio território egípcio, a religião egípcia. Nesse complexo que ficava cercado por uma imensa muralha, trabalhavam milhares de funcionários. Ademais, os sacerdotes eram donos de muitas terras e escravos, de forma que boa parte da riqueza do país estava concentrada na mão dos sacerdotes. Qualquer semelhança é mera coincidência. A mumificação exercida pela classe sacerdotal era outra particularidade que fortalecia o poder dos sacerdotes. Somado a isso, o domínio da escrita hieroglífica, considerada sagrada, dava aos sacerdotes acesso direto aos deuses, de maneira que a religião representava um Estado dentro do Estado. Nós vemos aí, né, como que a monolatria, alguns vão dizer a tentativa de implementação do monoteísmo do Akhenaton, teve grande resistência por qual classe? A classe sacerdotal, que estava legada à adoração já do panteão existente. Os sacerdotes que foram adentrando ao culto de Aten e aderindo à visão filosófica de Akhenaton, estavam bem lá, quando a Marna foi inaugurada e construída, estava sendo expandida. Mas os outros santuários na terra do Egito e demais sacerdotes estavam abandonados. Tanto que essa foi uma das principais razões para a queda, né, do poder de Akhenaton e também dos seus sacerdotes. Estava levando o Egito à falência, né?
economicamente falando. São conhecidas no Egito centenas de tumbas de importantes sacerdotes. Perdão, deixa eu ler aqui de novo. Cadê? São conhecidas no Egito centenas de tumbas onde importantes sacerdotes eram enterrados como verdadeiros faraós. Olha só, hein? A tal ponto que o poder dos sacerdotes chegava a concorrer com o poder do faraó e sua corte. É verdade, né? Quando nós, por exemplo, vou dar o Uia, né? O Uia e Tuia, se eu não me engano, Uia não, o Tuia. Uia era a esposa, que era um sacerdote que você pega a tumba dele e parece de um faraó. Nós vemos também, pouco sabemos do seu período de governo, mas temos as inscrições dos seus títulos, que era o faraó Ai, que era chamado do pai divino Ai. Então, que chegou até ali um pequeno período em que ele foi um tipo de regente. Alguns falam faraós, outros falam regente, um pequeno curto de tempo ali no Egito. Então, nós temos sim evidências de que estes sumos sacerdotes, né, sumo entre aspas, né, ou estes grandes sacerdotes da religião egípcia, eles eram tão poderosos do ponto de vista da imponência interna, da sua importância política para o Egito, às vezes tanto quanto um faraó. Então é algo complicado. A tensão entre os dois poderes parece ter sido um dos principais motivos que levaram Amenhotep IV, o Akhenaton, como eu falei para vocês, a transferir a capital de Tebas para Akhetaton, ou Amarna, ou Akhetaten também, que era o nome de Amarna, e a destituir Amon-Ra do panteão divino, colocando em seu lugar o deus Aton. Ou seja, Akhenaton projetava em seu horizonte enfraquecer o poder da classe sacerdotal. Aqui está uma citação até do livro do próprio professor. Então, nós vemos que essa disputa, estes problemas religiosos que nós temos evidenciados no Egito, eles vão sim influenciar as questões que dizem respeito ao território do Levante. Como assim, professor? Explica melhor. Eu te dei um exemplo. A simbologia do Ezequias, por exemplo, era, em parte, simbologia egípcia. Ezequias, que é venerado, idolatrado até no meio confessional, como o grande reformador, o pai do culto javístico, o culto de Javé. Aí, quando você vai para a cultura material de sua época, nós vemos motivos, a semelhança de motivos egípcios. Calma aí, Ezequias. Você não tem o culto de Javé, mas adora um escaravelho nessas coisas? Adora uma simbologia egípcia nos seus jarros, no seu anel? Como assim? Não é um anel seu? Você não é de Javé? Por que está um escaravelho aí que tem um significado muito específico no Egito e é o seu símbolo e você é o reformador? Mas não tem imagem, não tem nada? Então, a galera acaba patinando por não conhecer estes meandros, né, da arqueologia.